Seja bem-vindo à nossa aula 2 e hoje aqui nessa aula eu vou te revelar o caminho. Como funciona a melhor profissão do mundo, a reprogramação mental com a hipnose clínica. E por que ela transforma a vida de verdade e como você pode se tornar um profissional nessa área. Na primeira aula nós falamos de chamado, de sensibilidade, de propósito. E hoje eu quero te mostrar algo ainda mais importante. Clareza. Porque não adianta sentir que nasceu para algo maior se você não entender como isso funciona na prática. E se realmente isso pode virar a sua profissão. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas muito poderosas. Primeiro, como funciona a reprogramação mental com a hipnose clínica. Segundo, por que ela é diferente de tudo que existe hoje no mercado. E terceiro, como uma pessoa comum pode aprender isso e viver de transformar vidas. E se no final dessa aula você sentir dentro de você, isso faz sentido, isso é real, eu consigo aprender isso, talvez esse não seja só um chamado. Talvez esse seja o começo da sua nova profissão. Deixa eu te revelar algo que mudou completamente a forma como eu enxergo o ser humano. A maioria das pessoas acredita que pode se mudar com força de vontade, mas isso simplesmente não é verdade. Se força de vontade realmente funcionasse, ninguém teria ansiedade, ninguém repetiria relacionamentos tóxicos, ninguém voltaria para os mesmos erros, ninguém sabotaria a própria vida. Concorda comigo? A verdade é simples. Ninguém vive o que quer. A maioria das pessoas não vive o que quer. A maioria das pessoas vivem o que elas foram programadas para viver. 95% das suas decisões, dos seus medos, das suas escolhas, dos seus bloqueios, elas não vêm da sua mente consciente, elas vêm do seu subconsciente. E é exatamente lá onde estão gravados as rejeições, as humilhações, os traumas, os abandonos, as cenas esquecidas lá da infância, muitas cenas até da gestação, do ventre da mãe. E enquanto essas memórias elas continuarem ativas aí dentro da sua mente inconsciente, sabe o que pode acontecer? Você pode fazer 1000 cursos, você pode ler 1000 livros, você pode ouvir 1000 palestras e a sua vida vai continuar repetindo os mesmos padrões, os mesmos ciclos. E é por isso que a reprogramação mental ela funciona. Porque ela não tenta convencer a pessoa. Ela vai direto no lugar onde o problema nasceu e é exatamente por isso que essa profissão é tão bem remunerada. Porque ela resolve o que quase ninguém consegue resolver. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui. Isso que eu estou mostrando aqui sobre a reprogramação mental com a hipnose clínica, isso não é mágica, isso não é dom espiritual, isso não é milagre. A verdade é que isso é um método, isso é técnica, e isso é prática. São ferramentas que qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode treinar e aplicar. Porque transformação de verdade, ela não acontece por sorte. Ela acontece exatamente quando você sabe onde tocar, onde acessar e como reprogramar as cenas do inconsciente. Um reprogramador mental, ele é um profissional que aprende a acessar o subconsciente com segurança, ele aprende a conduzir a pessoa até a memória raiz do problema, a ressignificar aquela memória, aquela experiência emocional e instalar uma nova resposta interna no subconsciente do seu cliente. E a partir desse momento, ele liberta a pessoa de dentro para fora. Na prática, nós ajudamos pessoas a se destravarem da ansiedade, da depressão, de traumas, medo de se posicionar, medo de comunicar, bloqueios financeiros, dificuldades em relacionamento, sensação de vazio, mas não só com conselho, não com motivação, não com terapias lentas, mas mexendo exatamente no ponto onde a dor foi criada. E é por isso que essa profissão vale tanto, porque ela muda a causa, não só o comportamento. Deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. Numa primeira sessão, a pessoa não chega dizendo: Johnny, eu tenho um trauma no meu subconsciente, no meu inconsciente.
Na primeira sessão, a pessoa chega dizendo: Johnny, eu estou travado. Johnny, eu estou com ansiedade. Eu tenho medo. Eu não consigo prosperar. O dinheiro entra para mim, mas some. Johnny, eu sinto um vazio dentro de mim. E o que o reprogramador mental faz? Ele não dá conselho. O que ele faz é conduzir. Ele conduz a pessoa a sair dos sintomas e ir buscar a raiz do problema. Porque por trás da ansiedade, quase sempre existe um medo. Por trás desse medo, quase sempre existe uma memória. Por trás dessa memória, existe um registro emocional que foi criado ali no momento de dor. E quando você acessa esse ponto e ressignifica, a programação muda. E quando a programação muda por dentro, a vida começa a destravar por fora. Simples assim. Antes de eu continuar, deixa eu deixar algo muito claro. A reprogramação mental com a hipnose clínica não é manipulação, não é controle da mente, controlar a mente de outra pessoa. Não é show como a gente se vê aí, show de hipnose para fazer graça. A hipnose clínica é algo sério, é um processo sério, é um processo ético, é algo responsável. E quando feito com método, com um profissional que domina, é uma das ferramentas mais poderosas que existe para libertar uma pessoa. Deixa eu te contar uma história que eu nunca vou esquecer. Um homem chegou até mim, ele tinha tentado suicídio por 3 vezes. Ele chegou dizendo para mim: Johnny, eu não quero morrer. Eu não aguento mais viver com essa dor que existe dentro de mim. Na sessão, nós fomos ali buscar a raiz desse problema. Nós acessamos uma cena da infância, onde o pai dele agrediu ele bruscamente, violentamente. Eu não vou contar detalhe de tudo que aconteceu ali. E a partir daquele momento, aquilo passou a se tornar um registro da mente dele, como uma verdade interna na mente dele. E aí ele passou a ter a sensação de que ele não era importante, que ele não merecia viver, que ele não era merecedor, tudo que ele colocava a mão não dava certo, tinha uma tristeza, tinha uma angústia dentro dele. E ali no exercício, ele chorou como uma criança, ele liberou aquela emoção, nós ressignificamos aquela memória. E sabe o que aconteceu naquele exato momento? Ele já saiu uma outra pessoa. Na outra semana, eu lembro como se fosse hoje, ele me ligou e disse: Johnny, a angústia sumiu. Pela primeira vez em anos, eu sinto paz dentro de mim. Hoje ele está vivo, ele está aí trabalhando, voltou com a família, ele está sorrindo. E isso não foi milagre, isso foi um método. Talvez você esteja me ouvindo aqui agora e pensando: tá, Johnny, isso parece muito poderoso, mas será que isso realmente funciona assim? E essa é uma dúvida justa, porque eu não estou aqui te ensinando teoria. Eu vivo isso há mais de 7 anos, todos os dias. Nesse tempo eu já atendi mais de 1.500 pessoas em sessões de reprogramação mental com a hipnose clínica. São mais de 1.500 histórias de ansiedades, de traumas, de bloqueios emocionais, de medo, de escassez, dor profunda. E mais do que tirar a pessoa da dor, o que eu faço todos os dias é ajudar as pessoas a prosperar mais na vida financeira, a encontrar o seu verdadeiro propósito, a se reconectarem com quem realmente elas são, a acessar a sua melhor versão. E agora eu quero te mostrar mais um caso real. Esse mexe muito comigo até hoje. É o caso da Aline. A Aline, quando chegou para mim, para ser atendida, ela estava com a autoestima totalmente destruída. Ela era uma pessoa diferente, mas a forma que ela se via era uma coisa que trazia tristeza. Ela não acreditava nela, ela não se achava bonita, ela não se enxergava como alguém de valor, como alguém de capacidade. E ela tinha uma coisa ainda mais profunda. Ela tinha um bloqueio enorme familiar. Ela não queria ter filhos de forma nenhuma, porque a infância dela tinha sido marcada por muitos traumas, por muitas dores emocionais, por abandono, por rejeição, por experiências de dificuldade, muita dor mesmo. E aquelas experiências fizeram a Aline criar uma proteção interna na mente dela, como se dentro dela existisse uma programação dizendo: eu não quero repetir isso,
Eu não quero viver isso. Eu não quero que um filho meu viva isso. Eu não quero construir uma família com filhos para que ela passe o que eu passei. E no processo eu percebi algo que nem ela mesma conseguia enxergar. Ela tinha dentro dela um coração enorme, um coração de mãe, um coração de... Ela tinha um dom de ensinar. Ela tinha uma força linda dentro dela. Eu lembro de pensar assim, essa mulher, ela seria uma mãe incrível, se ela se libertasse dessas dores. Agora deixa eu te mostrar aqui o depoimento que a Aline deixou pra mim. Veja aqui o depoimento. Oi, eu sou a Aline, tenho 25 anos. Eu tava num momento muito difícil. Eu me sentia sensível, não gostava da minha aparência, não gostava de mim, não acreditava na minha capacidade. Eu me sentia uma impostora. A verdade é que eu realmente me odiava. Mas depois do processo de reprogramação mental, tudo mudou. Eu consegui entender realmente quem eu sou, quão linda e incrível eu sou. Eu pude perdoar todas as coisas que me feriram e todas as coisas pelas quais eu me sentia culpada. Eu trouxe luz para minha vida, me fez enxergar o meu verdadeiro valor, a minha capacidade, e foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E depois desse processo, ela começou a destravar tudo. Ela destravou no trabalho, ela começou a ter mais ideia, usar a criatividade dela. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela começou a se posicionar de uma forma diferente, ela começou a se valorizar e a vida dela começou a mudar. Mas e aí, alguns dias aí atrás, ela me mandou uma mensagem e ela disse assim: Johnny, eu tenho uma notícia boa para te contar. Ela estava grávida. Quando eu li aquilo, eu senti uma sensação que eu não consigo explicar. Porque não era só sobre ter um filho. Era sobre uma mulher que tinha sido quebrada por dentro e que agora estava vivendo uma nova versão dela. Uma versão livre, uma versão confiante, uma versão pronta para construir algo lindo. E é por isso que eu digo, isso não é só terapia. Isso é uma profissão capaz de mudar vidas. Reprogramar a mente não é só curar o passado das pessoas, é destravar o futuro. Eu costumo dizer para os meus alunos que é destravar uma geração, as nossas próprias gerações. É fazer a pessoa parar de sobreviver e começar finalmente a viver. E para conseguir gerar esse tipo de transformação, eu não fiquei só na teoria. Hoje eu já fiz aí mais de 30 cursos pagos na área da mente, a reprogramação mental, da hipnose clínica, programação neurolinguística, inteligência emocional. Eu já li mais de 200 livros sobre o subconsciente, sobre traumas, sobre comportamento humano, sobre cura emocional. E depois de tudo isso, eu não criei um método teórico. Eu criei um método clínico, testado em centenas de sessões reais e que hoje forma pessoas comuns para se tornarem reais transformadores de vidas. E uma informação: nós estamos vivendo hoje a maior epidemia emocional da história. Nunca houve tanta ansiedade, nunca houve tanta gente vazia e ao mesmo tempo nunca houve tanta procura por ajuda emocional. E sabe o que o mercado sempre faz? Ele remunera melhor quem resolve o problema mais profundo. E é por isso que a reprogramação mental ela está explodindo. Porque ela é profunda, ela é rápida, ela é objetiva, ela é transformadora. Preste atenção em uma coisa: quem cura a raiz nunca vai faltar trabalho. E agora que você entendeu por que isso funciona, o que acontece numa sessão, eu quero te mostrar como a pessoa comum aprende isso, passo a passo. A formação mestre da reprogramação mental, ela foi construída em etapas claras. Primeira etapa, entender a mente. Você vai aprender como funciona o consciente e o subconsciente, e como emoções são registradas, porque padrões se repetem. Na etapa 2, você vai aprender a ler o cliente além das palavras. Você vai aprender rapport profundo, leitura emocional, como identificar a dor real, mesmo quando o cliente não sabe explicar.
Na etapa 3, você vai aprender a acessar a raiz do problema. Você vai aprender como conduzir a pessoa até a memória original, como lidar com traumas esquecidos, como acessar a emoção profunda com segurança. Você vai aprender na etapa 4 como ressignificar e reprogramar. Você vai aprender dissociação, submodalidade, ressignificação emocional, criação de novas identidades. Na etapa 5 você vai aprender como conduzir um processo completo, como estruturar uma sessão, como consolidar resultados, evitar recaídas. Na etapa 6 você vai aprender como transformar isso em uma profissão. Você vai aprender como cobrar, como se posicionar, como conseguir cliente e como viver disso com segurança. Aqui o chamado vira uma carreira. Ou seja, você não depende do dom. Você segue um caminho. Talvez agora você esteja pensando, Johnny, isso parece incrível. Mas será que eu consigo aprender isso? Deixa eu te contar um segredo. Os melhores reprogramadores mentais que eu já formei, eles não eram pessoas de dons extraordinários que fizeram faculdades, formações, psicologias, terapias. Eram pessoas comuns, como eu, como você. Eram mães, pais, professores, motoristas, vendedores. Gente que tinha história. História de dor. Porque o interessante é que quem já sofreu entende melhor a dor do outro. O que te falta é um método estruturado e um método claro para você simplesmente seguir. E na próxima aula eu vou te mostrar como transformar esse chamado em uma profissão real, com métodos, com clientes e finalmente viver com propósito, liberdade e uma renda que pode chegar aí em 5, 10 até 20 mil reais por mês. Trabalhando de casa ou de qualquer lugar que você quiser, fazendo seus próprios horários, tendo aí o controle da sua agenda e transformando vida todos os dias, que é o ponto mais importante. Eu também vou te mostrar como funciona exatamente essa formação, como é o acesso, quanto custa se tornar um reprogramador mental e se esse realmente é o próximo passo da sua vida. Mas principalmente eu vou te revelar algo muito sério. Porque 87% das pessoas que sentem esse chamado nunca conseguem viver disso. E o erro silencioso que faz pessoas talentosas, pessoas sensíveis, pessoas com dom para ajudar, desistirem antes mesmo de prosperar. Se você perder essa próxima aula, talvez você continue a vida inteira sentindo que nasceu para algo maior, mas sem nunca descobrir como transformar isso em propósito, em profissão e em prosperidade. A aula 3 vai ao ar amanhã no mesmo horário. Já coloca aí o seu despertador, porque talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida. Uma excelente noite para você e até mais. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Até! Olá, eu sou a Jéssica, tenho 34 anos e sinceramente eu me sentia completamente perdida. Eu vivi muitas experiências negativas na minha infância, eu carregava muitos traumas, bloqueios e isso me prejudicava muito. Eu não acreditava em mim, eu não entendia o meu propósito e para que eu havia nascido. E o que mais me impressionou na reprogramação mental foi a rapidez, com que ela resolveu os nossos traumas. Hoje eu posso dizer com toda certeza que a minha vida, a minha família, o meu casamento, são completamente diferentes. E sim, esse foi o melhor investimento que nós fizemos. Como está se sentindo, Paulo, nesse momento? Sinto bem. Muito bem. Perfeito. Como que você sente depois de um atendimento? Sentido leve, entendeu? Parece que aquilo pagou tudo para trás, nem deixou tudo para trás. A impressão que você tem é que você fica mais leve, que você fica mais confiante. Isso, mais leve, a confiança, parece tira um peso, Valeu a pena? Demais. A pessoa já tem que ir confiante que o resultado é 100%. Olá, sou a Alessandra e antes de conhecer a reprogramação mental, a minha vida era um caos. Meus relacionamentos não davam certo, eram complicados.
Minha vida profissional não ia para frente. Eu me sentia fraca, sem conseguir lidar com os meus desafios. Para ser sincera, eu nem esperava muita coisa do meu futuro, mas tudo mudou depois da reprogramação mental. Hoje tenho um relacionamento incrível, trabalho com o que eu amo e me sinto uma pessoa muito mais corajosa. Pessoal, eu escrevi um livro dentro de 30 dias. Isso mesmo. Em apenas um mês, eu escrevi o meu primeiro livro. Eu me tornei radialista, escritora e trabalho na área que mais amo: ajudar pessoas a vender pela internet. Eu simplesmente conquistei uma vida que antes parecia impossível para mim. Minha vida mudou completamente. Minha gratidão a Deus. Toda minha gratidão à reprogramação mental, porque isso trouxe um novo significado para minha história. Só gratidão.